Hoje eu quero contar para vocês uma história que supostamente aconteceu há 20 anos atrás, onde membros do exército americano supostamente teriam encontrado um gigante de 4,5 metros ali no Afeganistão. Em 2002, uma equipe tática de elite americana teria matado supostamente o gigante de Kandahar, uma fera de 4,5 metros de altura, cabelos ruivos flamejantes, 6 dedos em cada mão e 2 conjuntos de dentes muito grandes. Como é que essa história veio à tona? Em agosto de 2016, um youtuber postou uma longa entrevista com um empreiteiro militar identificado apenas como o Sr. K. E na entrevista, o tal do Sr. K afirmou ter estado presente durante o massacre brutal de um assassino que ele chamou simplesmente de o Gigante de Kandahar. O assassinato do gigante, segundo ele, ocorreu durante o auge da Operação Liberdade Duradoura do ano de 2002, quando os militares estavam envolvidos em batalhas ferozes com o Talibã. Ali, na sua capital, na província de Kandahar, durante a invasão americana que ocorreu há 20 anos atrás. Mas este não era um lutador qualquer. Era um cara, segundo o Sr. K, de 4,5 metros de altura, cabelos vermelhos, 6 dedos em cada mão e também nos pés, e 2 dentaduras enormes. Ele até, segundo o relato do Sr. K, matou um dos soldados das forças especiais com uma lança antes que o resto da unidade o derrubasse com 30 segundos de tiroteio sustentado. E depois que eles o transmitiram, o exército levou o seu cadáver e escondeu desde então. No ano de 2002, esse grupo de soldados ele desapareceu enquanto patrulhava uma região montanhosa de Kandahar, no sul do Afeganistão. E foi assim que essa história supostamente começou. E quando eles não conseguiram fazer contato por rádio por algum tempo, os militares enviaram uma unidade de operações especiais para poder investigar, embora o ramo das Forças Armadas a que pertenciam nunca tenha sido confirmado. Então, no alto das montanhas, a unidade encontrou uma caverna bem distante assim, com equipamento do exército espalhado, mas nenhum sinal dos soldados supostamente desaparecidos. E foi aí que eles se depararam com o tal do Gigante de Kandahar. Embora a história cresça com a narrativa, com alguns relatos sugerindo que o humanoide era bem maior do que 4,5 metros, este gigante ruivo com 6 dedos, cabelos cor de fogo e cheirando a cadáveres, de repente emergiu da caverna e empalou um dos soldados com sua lança. E foi aí que os soldados abriram fogo e derrubaram o gigante 30 segundos depois de fogo contínuo. Agora imagina, armas extremamente pesadas, atirando por 30 segundos consecutivos, é porque o bicho era difícil de ser derrubado. O esquadrão estava armado com carabinas M4 totalmente automáticas, carabinas de reconhecimento semiautomáticas e rifles antimaterial M107. Isso segundo o relatório que foi apresentado. Tanto poder de fogo encontrado em um alvo, por um segundo já era para ter estraçalhado alguma coisa que fosse mais humana. Mas no caso do gigante, quase que não foi o bastante para abater a fera. Depois que as tropas supostamente mataram o gigante, eles o carregaram com um helicóptero e o levou para bem distante. E ninguém sabe onde esse gigante foi parar. Alguns suspeitam que ele foi levado para a Área 51. Os soldados foram forçados, segundo o relato do Sr. K, a assinar acordos de confidencialidade para guardar segredo, para que o governo ali não fosse comprometido com informações tão impactantes. Mas, eventualmente, os soldados aparentemente quebraram o silêncio, porque um dos homens que supostamente estaria lá,
diz que as pessoas têm direito de saber a verdade. Foi então que, em agosto de 2016, Snopes, que é o nome do youtuber, entrou em contato com o Departamento de Defesa sobre o incidente do gigante de Kandahar e não teve uma resposta clara. O Departamento de Defesa disse simplesmente que essa era uma teoria da conspiração, que era a história da carochinha e que nunca existiu um gigante chamado Gigante de Kandahar morto no Afeganistão. Foi quando ele decidiu entrevistar o tal do Sr. K, que supostamente estava na operação. Além disso, não há comunicados de imprensa no site do Departamento de Defesa americano envolvendo uma tropa de forças especiais desaparecendo no Afeganistão, ou muito menos um relato dizendo que a tropa encontrou com um gigante de 4,5 metros. É claro, né, que como toda boa teoria da conspiração, essa falta de evidências não é prova suficiente de que o mito do gigante de Kandahar não exista. De fato, o desmascaramento da lenda por Snopes, o youtuber, teve um efeito oposto em certos espaços, que afirmam que o governo está tentando esconder a verdade do público. Agora veja que interessante. Na mesma época em que saiu essa entrevista, né, publicaram várias coisas para tentar desacreditar a história. Então, o autoproclamado sobrenaturalista Elia Marzulli escreveu uns artigos e deu entrevistas a vários sites dizendo que o governo americano estava encobrindo essa história particular e que eles simplesmente não poderiam fazer isso porque as pessoas tinham direito de saber a verdade. Mas por que o governo supostamente estaria fazendo isso? Segundo ele, que é um estudioso da Bíblia, na verdade o governo ou as forças da elite mundial querem evitar que as pessoas saibam a verdade, que a Bíblia é a verdade, que as profecias bíblicas estão se cumprindo e que tudo isso aí é uma confirmação do livro de Enoque, que é um livro não canônico, e também da narrativa de Gênesis 6, que fala a história dos nefilins, que eram resultado ali dos anjos se relacionando com as mulheres humanas. Então o cara começou a botar a boca no trombone, disse que o governo americano estava escondendo isso, mas que as pessoas deveriam saber a verdade. Bom, as origens bíblicas por trás do mito do gigante Kandahar é que acabam alavancando a história na internet. A história real do gigante Kandahar, né, talvez seja muito menos interessante do que a própria narrativa bíblica e a narrativa do livro de Enoque, que são muito mais intrigantes. Então, em 2016, Lamar Zulli, cujo canal do YouTube é dedicado a vincular eventos sobre profecias bíblicas, né, trouxe essa situação à tona e foi quando o Snopes resolveu entrevistar o tal do Sr. K. Infelizmente, o vídeo dessa entrevista foi excluído. O motivo, até hoje, não foi esclarecido. Mas há quem diga que o governo americano fez aí uma pressão particular para que o vídeo fosse removido do ar. Bom, eu não sei o que vocês pensam acerca disso, mas eu adoraria saber aí nos comentários. Se você é novo por aqui, se inscreva e ativa o sininho. Eu te espero no próximo encontro.